Prensa hidráulica acionada por um botão. Olá, saudações a todos e a todas que acompanham o meu canal. Mais aqui um diagrama na tela aqui da minha TV aqui. Um diagrama de uma prensa hidráulica acionada por um botão elétrico. Um botão de impulso. Bom, vamos descrever aqui essa prensa aqui. Aqui tenho o reservatório de fluido, o filtro do fluido antes de entrar na bomba, a bomba propriamente dito, o motor elétrico que aciona a bomba através de um acoplamento. Aqui tem uma válvula limitadora de pressão, para limitar a máxima pressão que vai trabalhar o sistema. Aqui eu tenho uma válvula direcional 4x3 vias, com o centro G, centro tandem, é uma válvula centralizada por molas e acionada por duas solenoides, uma para cada lado. E aqui tem uma válvula de retenção dupla, que é uma válvula de segurança para o cilindro não descer. Bem, continuando aqui, eu tenho dois pistões hidráulicos, dois cilindros. Um pistão que está na vertical e o outro na horizontal. Bem, imaginamos uma prensa hidráulica, que tem um pistão que vai fazer o trabalho primeiro, né? Vai executar um serviço, e eu tenho um outro pistão que necessita ou fechar uma morsa, ou transportar a peça para debaixo da prensa para realizar o trabalho, né? Então esse pistão aqui é um pistão auxiliar que faz essa operação aí. E aqui eu tenho um pressostato que está normal, desligado, né? Entre o pino 4 e o 6 não está tendo ligação nesse momento. E aqui eu tenho uma válvula de sequência, é uma válvula hidráulica de sequência que ela só vai conduzir o fluido aqui depois de uma certa pressão nessa linha. Por que essa válvula de sequência? Porque naturalmente quando eu vou realizar um trabalho nessa prensa, né, é necessário que esse pistão ele avance primeiro para segurar a peça, ou fechar a morsa, ou transportar o objeto para debaixo da prensa. É necessário ter essa segurança aí antes do pistão abaixar. E para isso, essa válvula de sequência é que vai fazer esse trabalho. Ou seja, essa válvula de sequência só vai abrir para o fluido ir para cima do pistão quando esse pistão avançar e já tiver executado o seu trabalho, que é prender alguma coisa ou transportar. Essa válvula de sequência é regulável, né? Regulamos ela com uma certa pressão, e o pressostato também é regulável, regulamos ele com uma certa pressão aqui. É claro que a pressão desse pressostato nunca deve ser maior do que a pressão da válvula limitadora de pressão aqui, senão o pressostato não atua, não aciona, não é? A pressão do pressostato deve ser sempre bem menor que a válvula limitadora de pressão. Caso contrário, ele não funciona. Bem, aí está explicado, né? Aqui eu tenho a V1, que é a válvula direcional, a V2, que é a válvula limitadora de pressão tipo sanduíche, né? Tipo sanduíche, ela é toda montada uma em cima da outra, né? A válvula limitadora de pressão, tipo sanduíche. E a válvula de retenção também é tipo sanduíche, que é essa aqui. Lembrando que esse sistema aqui, esse pressostato, eu coloquei aqui para melhor vislumbrar, né, a peça aqui, mas ela pode ser colocada inclusive aqui nesse bloco. Esse fechado aqui que tem aqui, de cor de lilás, é um bloco contendo as três válvulas. E esse pressostato pode ser colocado nesse bloco também. Ele não precisa ser colocado junto com o pistão, com esse ou com esse, né? Basta que ele esteja nessa linha de subida
do pistão. Subida porque S2 sobe, S1 desce. Então, aí está a explicação. Aqui tem a V4, que é a válvula de sequência com retorno livre, porque ela precisa ter o retorno livre. O óleo que está aqui, o fluido, no retorno dele ele passa por essa válvula de retenção aqui e flui livremente. Só na ida é que é controlada a pressão. E o pressostato regulável, conforme eu informei anteriormente. Então essa aí é a prensa hidráulica acionada por um botão, né? Agora vamos ver aí esse um botão aí, o que quer dizer, né? A curiosidade é assim, né? Um botão a prensa vai funcionar, não precisa de 2 botões ou mais, não. Então vamos lá. Vamos à parte elétrica, porque ela vai funcionar eletricamente, como sabemos, né? Ela tem a S1, que é uma bobina, uma solenoide na válvula, e a S2, que é uma solenoide, né? Então é necessário acionar eletricamente. Aqui nós temos um circuito elétrico da prensa, onde nós temos aqui uma entrada de 220 volts para alimentar inclusive as válvulas solenoide, que é a S1 e a S2, que eu informei, que é a que vai acionar a válvula direcional, né? E os relés auxiliares. E aqui tem o relé RA1, o relé RA2 e o RA3, que é uma memória aqui para esse sistema elétrico da prensa. É uma memória por quê? Porque vamos supor uma condição. A prensa está ligada e eu estou ligado aqui com 220 volts. Esse aqui é o único botão que eu disse que ele aciona a prensa, botão liga. Se eu empurrar esse botão e segurar aí com o dedo, eu vou energizar esse relé auxiliar 1. Eu, energizando esse relé, obrigatoriamente, como ele é RA1, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir essa chave aqui. Vou abrir aqui e vou fechar aqui, né? Tudo está no RA1, que é o relé auxiliar número 1. Ele energizou, abriu aqui, é preciso abrir, e fecha aqui. Fechando aqui, eu vou energizar a bobina S1, que desce o pistão, né? Conforme eu informei anteriormente aí, né? A bobina S1. Essa aqui, eu coloco essa parte aqui, essa linha vem em P da bomba aqui, vai empurrar esse cilindro, depois que apertou a peça lá, vai dar uma certa pressão aqui e vai descer esse cilindro para realizar a operação na prensa. Pode ser dobrar, flangear, cortar, né? Uma série de ações que a prensa pode realizar. Então, S1 desceu a prensa. Agora, depois que eu terminar de realizar o trabalho que a prensa desceu, eu estou segurando com o dedo aqui, esse botão liga. Depois de realizar esse trabalho, eu vou soltar esse botão. O que vai ocorrer? Eu vou abrir essa chave aqui. Vou fechar essa chave, desculpa. Essa chave, quando eu acionei essa solenoide aqui, o RA1, ela abriu. A partir do momento que eu tiro a energia dessa solenoide de RA1, esse sistema fecha novamente. Esse sistema fechando, aqui está fechado, vai acionar R2, vai energizar. Energizando RA2, vai subir a prensa, porque eu energizando aqui, eu vou colocar essa chave para conduzir. Conduzindo vai energizar S2, que é a subida da prensa. Quando a prensa atingir o ponto alto dela, eu vou acionar o pressostato que eu informei. Ele estava aberto lá, né? Quando atingir o ponto alto,
o pressostato vai empurrar essa ligação aqui, esse interruptor do pressostato, né? Porque lá eu informei que ele estava aberto, não é? Aqui. 4 para o 6 está aberto, o número 4 para o número 6. E aqui está fechado, que não é o nosso caso. Então, ele vai dar passagem de corrente de 4 para 6, não é? Pino 4, o número 4 aqui, vai dar passagem para o número 6. Vai acionar a 2. A 2, como eu informei, a 2, RA3. RA3, como eu informei, é uma memória. O que essa memória faz? Como eu informei, aqui vai fechar esse interruptor, ligar 4 com 6, momentaneamente. Ele ligando energiza aqui. Energizando aqui, RA3 fecha aqui, que é a própria RA3. Vai fechar. E também vai abrir aqui. Vai abrir aqui para que a pressão da bomba caia a zero. Então, essa memória, depois que esse interruptor do pressostato fechar momentaneamente, ele vai abrir novamente, porque a pressão vai cair um pouco. Ele vai abrir. Quando ele abriu, aqui já está fechado, porque aqui está tendo corrente. Estando fechado aqui, continua alimentada a solenoide de RA3, que é a memória, mesmo estando aberto aqui. Estando aqui alimentada o RA3, aqui está aberto. Então, a subida vai cortar a alimentação de RA2 e vai cortar aqui também. Então, essa solenoide fica sem energia e essa também, né? É um sistema completo, com uma memória, né? Espero que quem está acompanhando esteja entendendo aí os meus raciocínios e as minhas falas, né? E então, S1 desce, S2 sobe. Bem, esse sistema é um sistema elétrico da prensa. Funciona tranquilo. Vamos ver um sistema elétrico aqui mais enxuto um pouco, né? Mais enxuto porque é menos componentes. É o mesmo sistema, só que aqui já vimos que desapareceu a memória para poder realizar o trabalho. Vai funcionar tranquilamente. O único ponto fraco que tem desse sistema aqui é que eu tenho que colocar um microruptor. Microruptor é um interruptor, pode ser de contato, pode ser sistema eletromagnético, né? Ele abre e fecha conforme chega um sistema magnético nele, né? Então aqui eu informei que com a prensa no ponto alto superior é igual a normal aberto. Ele está aberto aqui, né? Então esse aí é um sistema mais enxugado do que o anterior. Vamos ver. Nós temos 220 volts aqui, acionamos, botão liga, seguramos, vai energizar RA1, energizando RA1, abre esse interruptor dessa linha, abre esse interruptor e fecha esse interruptor. Fechando esse interruptor, vamos energizar a bobina S1. O pistão vai descer e também o auxiliar já fez o trabalho dele de empurrar a peça ou fechar a morsa, não é? Bem, estou segurando lá. Bom, realizou o serviço, vamos soltar. Soltando, desenergiza RA1, claro, né? Já não tem mais energia aqui. Não tendo energia aqui, vai fechar aqui novamente essa chave, que ela é normal fechada. Fechando aqui essa chave interruptor, vai acionar também RA2, né? Porque o RA2, momento que eu fecho aqui, esse sistema como estava
está embaixo, ele está fechado. A prensa estava embaixo, ele está fechado. Porque eu disse que com a prensa no ponto superior em cima, é normal aberto. Mas como eu abaixei a prensa, esse contato fechou. Então eu vou energizar RA2, RA2 por sua vez vai fechar esse contato e vai energizar S2 e a prensa sobe. A hora que ela subiu, ela vai abrir, né, esse contato aqui, através do sistema magnético, eletromagnético, alguma coisa lá, né? Então, esse sistema é necessário que esteja junto ao pistão. A única desvantagem é essa aí em relação ao pressostato. Ele não pode estar em outro lugar, né? Ele tem que estar ali num ponto do pistão ou da mesa móvel da prensa para realizar essa tarefa aqui. Bem, então aí está um funcionamento elétrico da prensa sem pressostato com microruptor fim de curso, né? Fim de curso superior. Muito bem. E funciona? Muito bem, funciona. Mas será que dá para fazer mais algo, alguma coisa aí? Vamos ver, vai dar sim, viu? Vamos ver mais um ponto aí. Sistema elétrico da prensa com microruptor e um relé auxiliar. Só um. Já não tenho nem 3, nem 2. Um relé. Vai funcionar a prensa? Vai funcionar do mesmo jeito. Vamos raciocinar. 220 volts ligado nos polos. Né? Aperto BL1, seguro, energiza RA1, que é um relé auxiliar. Energizando ele, o que acontece? Eu vou fechar esse aqui. Ao mesmo instante que eu fecho esse, eu abro esse, para que não energize essa solenoide de subida. Então eu vou abrir esse aqui. Esse continua aberto porque a prensa está em cima ainda. A hora que a prensa descer um pouquinho, ele vai fechar. Bom, eu tiro esse aqui fora, abro essa corrente aqui, não passa mais corrente, e aqui fecha. Eu vou acionar diretamente S1, que é a descida do pistão e também a entrada do pistão auxiliar para colocar a peça debaixo da prensa. No momento que eu solto esse botão, desenergiza RA1, desenergizando RA1, eu vou abrir a descida daqui do RA1, abriu, não energiza mais ou desce, vou fechar esse contato, porque ele é normal fechado, está desenergizado aqui nesse momento, fecho ele, aqui também está fechado, porque a prensa está embaixo, vai fluir uma corrente aqui de 220 volts aqui, vai alimentar S2, que é a válvula solenoide lá, a válvula direcional solenoide, alimenta S2, o pistão sobe e o auxiliar retrocede. Quando o pistão subir, que chega no ponto alto, com a prensa em cima, ele vai abrir. Ele abrindo, ele corta a corrente, não energiza nem a S1 e nem a S2. Funciona tudo bem. Esse é um sistema mais enxugado que eu pude realizar, né? Como eu volto a insistir, a única dificuldade, né, é que esse microruptor deve ficar junto com um dos pistões ali. E o pressostato poderia ficar em qualquer localidade, né, no bloco, não necessariamente próximo aos pistões. Então, assim está determinado o funcionamento daquela simples prensa com apenas um botão de acionamento, né? Alguém me pergunta, mas se eu estou descendo um pouco a prensa e eu estou apertando aqui, eu descendo um pouco a prensa, se eu quiser voltar ela volta, é só soltar o botão que ela volta de novo. Você soltou o botão, ela volta. Se você prende o botão aqui, ela desce, ela vai dizer que está quase perto do fim. Você soltou, ela volta um pouquinho.
A hora que você aperta de novo, ela vai descer novamente. Ela não sobe até em cima, ela vai descer novamente. Assim funciona o sistema elétrico aí, um pouco automático dessa prensa. Então, espero que quem acompanhou essas minhas orientações, explicações, tenha, né, tenha sofrido, né, surtido algum efeito, né, por parte de quem está assistindo, né. É muito bom esses raciocínios para podermos fazer uma prensa trabalhar sem dificuldade, né? Às vezes com pouco componente, igual esse que só tem um componente, né? Que é o relé auxiliar. Isso aqui é necessário ter porque a prensa precisa dessas duas solenoides para subir e descer, sempre vai precisar, né? Mas foi um enxugamento com apenas um relé auxiliar, se consegue fazer com que a prensa trabalhe da mesma forma. Então, fica aqui os meus agradecimentos a quem acompanhou e até um outro vídeo.